esclarecimento e pedi um tempo para o Senhor também sobre uns acontecimentos que aconteceu com a minha pessoa. Eu fui acusado pela internet. Eu não vejo internet, não vejo essas coisas também que publicam falando mal da obra de Deus, dos servos de Deus. Mas eu, como me acusaram, eu me propus saber o que estava acontecendo e como é que é esse negócio, que eu ignorei até agora. E me propus saber o que falam de mim e dos outros servos também, de Deus. E confesso que proponho a me corrigir no que erro. Ninguém é perfeito. Só Jesus Cristo, se vocês lerem a Bíblia, que não errou. Eu também erro. Então confesso que estou disposto a me corrigir e pedir perdão no que erro. Eu descobri que eles me julgaram por um trecho da palavra que Deus me deu e me condenaram que, na verdade, até a lei dos homens condena essa maneira de julgar uma pregação, um discurso, uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, de crítica. Até a lei dos homens condena. Esta maneira de julgar sem o contexto, vocês sabem o que é contexto? Contexto é o começo e o final do assunto que se fala, da palavra que se prega. É o início e o fim, não é? O advogado sabe. E diz aqui, condenado sem contexto. Porque um texto, que é um pedaço do assunto, da palavra, pode ser mal interpretado. O contexto é o assunto de toda a palavra, não só um pedaço. O conteúdo da palavra que Deus me deu justifica o texto que me condenaram. Vocês estão entendendo? Que eu falei, Jesus, Jesus, tanto Jesus. Falam Jesus aqui, Jesus lá, culto de Jesus. E foi na época da pandemia que todo mundo estava fazendo culto online. E também hinos avulsos e tantas coisas nas praças agora. E o Senhor diz, não invocais o meu nome em vão. E Jesus Cristo mesmo disse, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos cura. E o Senhor vai falar, não vos conheço praticadores de iniquidades. Então,
E outros falaram mais também. O Senhor condenou também. Então, no contexto, só me deu de dizer que não era só falar Jesus Cristo pela carne no pecado. É para falar de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, com a boca santificada e purificada. E não só pelas palavras com a boca, mas com as obras, com as intenções, com as obras, com os pensamentos e com o testemunho de santidade, que também glorifica a Deus muitas vezes mais pela boca. Então, irmãos, é que eu escrevi aqui muito pequeno, mal interpretado. Contexto é um assunto para toda a palavra, não só um pedaço. O conteúdo da palavra que Deus me deu justifica o texto que me condenaram. Entendeu? Então eu não errei. A palavra justificou. Tinha um motivo de dizer. E esse motivo quem deu foi Jesus Cristo. Certo? Então eu não errei nessa pregação. Então eu fiz uma análise do que eu vi do meu pensamento. E escrevo aqui. Vi que muitos estão deixando de ouvir palavras de servos de Deus, que são aprovados por Deus, que têm históricos de fidelidade, de testemunho, de idoneidade, de santidade, de idade no ministério, de perseverança, em que são verdadeiros apóstolos, não vou tirar o apóstolo, que são verdadeiros profetas, e que a palavra de Deus se cumpriram e se cumprirão, para ouvir essas pessoas. Deixam de ouvir servos de Deus, que têm testemunho de 40, 50, 60 anos, para ouvir essas pessoas. Tem cabimento isso? Eu escrevi assim, que são aprovados por Deus, que têm históricos de fidelidade, para ouvir quem estiveram no nosso meio, mas nunca compreenderam a graça de Deus. Não estou falando mal deles. Não compreenderam a graça de Deus. Não sentiram o que nós sentimos. A graça é espírito, é vida. Não é só leitura, só Bíblia. A Bíblia é a instrução, é o marco que não podemos mudar, é o lema, o recurso, o guia para não sairmos fora e irmos longe pelos nossos pensamentos. Mas dentro da Bíblia, na congregação cristã Senhor, das profecias, que é o ensinamento, o conhecimento de Deus em todo o nosso andar pela face da terra, nos corrigindo, nos incentivando, profetizando a nossa causa, nosso erro e o nosso acerto. Quando o Senhor corrige, acrescenta em nós a fé. E dizemos, Deus está me vendo. Não é assim? Vi que contam casos absurdos. Casos que aconteceram no passado, que eu estive presente. Eu participei. Eu estava na reunião. Eu estive presente na ocasião dos julgamentos e não confere com a verdade dos fatos
o que eles estão falando. Em muitos casos, dei meu parecer também, coisas que não aconteceram como eles falam. Não é verdade. Eu estive presente. A obra tem 110 anos agora. Quando o senhor me chamou, ela tinha 40 anos. Era nova. Eu participava das reuniões dos mais velhos. Não tem nada a verdade. O que me indigna é o povo acreditar e acessar essas coisas. Um povo que devia ser poderoso na sua convicção, na sua fé, no seu conhecimento, mesmo se um anjo de luz, está escrito, vier dizer de outro evangelho, expulsa. Então, passado que eu estive presente, na ocasião dos julgamentos, ele não confere com a verdade dos fatos que muitos deles estão contando. Dei meu parecer. Eles estão se tornando juízes no lugar de Deus, é a minha opinião. Eles estão se tornando juízes no lugar de Deus. Eles querem julgar o que eu vou comer. Eles querem escolher a comida que eu vou comer. Eu ponho a comida no meu prato, ele vem dizer que isso faz mal, aquilo está errado. Eu escolhi, é meu gosto, é meu sabor, é minha vontade, é o meu apetite. Sou eu que vou comer. Quer explicar a palavra para mim? Se a palavra de pessoal interpretação, eu quero que fique gravado isso aí. E que notifiquem isso aí, sim. Passem isso aí para o povo. A nossa fé, o nosso cuidado, o nosso zelo, antigamente era esse. Você vai congregar, não comeu a palavra, fica quieto. O teu irmão comeu, fez bem para ele, dá um glória a Deus. Não envenena a comida do seu irmão. Mas hoje estão envenenando a nossa comida. Ela não sai envenenada do púlpito, eles que estão envenenando as comidas. Então me admira muito, irmão. Me entristece muito o povo ficar vendo essas coisas. Eu acho uma falta de personalidade, de conhecimento e de saber em quem nós cremos. Então eu vou ler de novo. Isso já virou profissão. Isso já virou profissão, irmãos. Falar mal da congregação. Virou profissão. Vocês sabem disso. Isso já virou profissão. Estão ganhando dinheiro com suas murmurações. Mas os servos que pregam Jesus Cristo estão ganhando, não é ouro nem prata, estamos ganhando a vida eterna. É isso que eu queria falar para o povo de Deus. Vocês endossam isso aqui? Quero ver o amém de vocês. Vocês endossam isso aqui? Tá bom.
É a pura verdade. Quer dizer o que eu tenho que comer? Senhor, põe a comida no prato. Vem um aí e diz aí, isso aqui está envenenado, isto aqui não quer, isto faz mal para isto aqui não está para... Ai, não. Cuidem da vida deles. Deixe nós cuidar da nossa. Deixe o Senhor cuidar da nossa. Deus seja louvado. Vida. Ver o que eu falei? O que eu falei? Hã? O último livro da Bíblia, Apocalipse. É, eu falei o último livro da vida. Porque a Bíblia é vida. Vida eterna. Até o versículo 6, que é o assunto. Jardim Paulista, sábado, 18 de outubro de 2025. Vamos ler então, irmãos, Apocalipse 3, até o versículo 5 do Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz, porque tenho 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não sei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um leão, um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enoque andou com o Senhor, servos antigos andaram com o Senhor, andaram pelos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor às vezes é apertado, difícil, é estreito, é íngreme, e às vezes passa até pela morte, pelo inferno, pelos leões, pelos lobos, e por tudo quanto é malignidade também, porque na terra encontraremos sempre essa força do mal, essa força do pecado, que quer nos intimidar, nos amedrontar e fazer com que o nome de Deus seja blasfemado. E cada um de nós que nascemos na fé, o inimigo faz um juramento: esse eu vou derrubar, esse eu também vou derrubar. E faz um desafio a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe diz: eu vou lhes dar o meu poder, a minha virtude.
que sempre te venceu e eles te vencerão também. Não vou deixar eles ao alento, ao léu, ao alcance das tuas setas, das tuas tentações, das tuas molestações e do teu próprio pecado. E tu queiras fazer com que muitos sintam também o inchaço, a grandeza e o poder que recebem de Deus, se fazer maior do que o meu Pai, como você quis fazer também. E não vou deixar o meu povo ao léu, sem instrução, sem conhecimento. Meu povo não ficará abandonado. E ele prometeu para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas não deixarei vocês sem a presença de Deus. Enviarei o Consolador Divino, que ficará com vocês o tempo necessário para Cristo fazer a remissão dos pecadores e a redenção das almas também. Vos darei o Espírito Santo. E quando vocês estiverem reunidos, em nome de Jesus Cristo, ali nós estaremos. E em outras ocasiões ele disse: eis que eu venho, eis que eu bato. Quantas vezes ele bateu na nossa porta? Eu acho que ele já bateu mais na nossa porta para nos socorrer do que nós batemos na porta dele para nos socorrer. Bata na minha porta se abrirá. Busque que você encontre. Que mais? Bata na porta. Pede que você recebe. E em outro lugar tão romântico, de infinito poder de penetração na alma, ferindo a alma e o coração, e ferindo os olhos como Moisés feriu as pedras, ferindo o coração e os olhos, e sai lágrimas de alegria, de contentamento, de satisfação, que ele tão modestamente, simplesmente, com tanto amor e carinho, ele diz assim: eis que eu bato, eis que eu bato, quem abrir, entrarei eu, o Pai, o Espírito Santo. Que é uma poesia maior do que essa, que é um carinho maior do que essa, que é uma intimidade maior do que essa. Não venho sozinho. Deus te ama tanto que não deixou os cuidados dos anjos e nem de nenhum homem na face da terra. Eu cuidarei da tua alma. Eu serei o teu Deus. Virei acompanhado. Estou confirmado. Posso fazer. Tenho poder de fazer. Recebi poder de fazer. Tenho direito de fazer. Porque eu conquistei esse direito
com fidelidade, santidade, pureza, lealdade, obedecia ao Pai, cumpria seus mandamentos, cumpria a lei e os profetas, cumpria o desejo do seu coração, para que o seu nome continuasse acreditado, sua palavra temida, seguida, obedecida, crida, porque a palavra de Deus é doutrina, é santidade, é pureza, é açoite, é espada, pode trazer o inferno, pode trazer o céu, pode trazer a vida, pode trazer a morte, pode abrir a cabeça no entendimento, no conhecimento, e pode fechar quando Deus não quer. Mas quando quer Deus salvar, Deus abre a cabeça, confirma, faz prodígios, faz maravilhas, dá confirmações. Quando são ateus, não creem, falam mal, pedem um sinal para negar, para dizer que Deus não existe, que Cristo não veio, que Cristo não cumpriu, que o Espírito Santo não está no coração do justo. Eles pedem sinais falsos, diabólicos, sem aproveitamento, sem interesse, coisas que são para erros e são de momentos que vão servir para escândalo. Mas se você pedir um sinal para bem, Deus vai te dar grandes sinais que Ele está nesta obra, que Ele está na salvação da tua vida, Ele está na salvação da tua alma. Não é o homem, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Vê quantas pessoas, quantos seres influentes, poderosos. Quem um dia poderá vencer esses seres? Quem poderá dizer a Deus, este não vai ser salvo? Quem poderá dizer a Deus, este eu vou condenar? Se é Ele que salva, é Ele que julga. E o segredo de todo o poder ele não chega na hora. Ele não chega na hora do acontecimento, do julgamento, da decisão, e livra o injusto, defende o injusto. Ele trabalha antes no injusto, para que quando chega na hora do julgamento, o injusto está justo, para ele fazer justiça com o justo. Vocês entenderam essa parte? Entenderam ou não entenderam? Ele trabalha para nós chegar no dia da vitória, com merecimento da vitória. Não vai pegar um que não mereceu, que não fez justiça, que não guardou a palavra, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Você não merece, mas eu quero, está acabado. Não. Eu quero primeiro a salvação da tua alma. E para salvar a tua alma, eu preciso te dar qualidades para você ser justo, porque se você não for justo, nem eu posso te defender, mas o inimigo pode te acusar. Alguma lei do inimigo, do demônio, vai cair agora por esta palavra. É Deus quem nos julga. Deus faz as coisas perfeitas. Deus não deixa para a última hora. Você pensa que a última hora, que Deus fez na hora. Eu teve coisa que levou 32 anos. Tem irmãos que levou mais tempo, fala. Falam. Não sou recordista. E tem outras coisas que eu já estou esperando 50 anos.
mas vejo Deus construindo, tijolo por tijolo. Se é um poço, pá por pá. Se é um livro, uma folha por folha. Quando chega na hora, para nós, poxa, podia ter feito antes. É que ele já está trabalhando na nossa vida e você não sabe. Tenho certeza que muita vitória pela nossa fidelidade. Sem pedir a Deus, Deus vai fazer. Quantas, irmãos, quantas coisas. Falo a verdade. Quantas coisas, meu Deus! Incrível, poderosa, magnífica, celestial, divinal, eternal. Que Deus faz sem nós pedir. É verdade ou é mentira? Estou mentindo? Quantas coisas que você nem espera e Deus faz. Nem pedi, nem esperei. Mas Deus viu, Deus sabe o que nós precisamos. E às vezes pedimos por paixão, por ilusão, por fantasia, por comodidade e por ganância, por orgulho próprio, por soberba. E Deus não faz. E às vezes, quantas coisas Deus fez na minha vida que eu não pedi. Cantou lavanda, não pedi. Por quê? Por que não pedi? Claro, porque sentia que não merecia. E Deus me deu coisa sem merecer. Você crê nesta palavra? Você está sentindo esta palavra? Então, glória a Deus. Deus vai fazer nós mais crentes por esta palavra. Tive medo de pedir. Isso é demais. Ou isso é de menos. Não sei se é pouco. Não sei se é demais. E não pedi nada. E Deus deu sempre na medida certa. Ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Deixei o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele falou com esses elementos, com esses servos da igreja, os anjos da igreja, mas hoje ele deixou isso escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem ouvido, sinta. Participa com a alma, com o sentimento, com a fé, com o amor, o carinho. E hoje Deus me deu essa palavra. Ouçamos o que o Espírito fala. Não percamos o Espírito Santo. Não deixe ele diminuir em ti nem na igreja. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Está no coração. Está no dom de Deus que Deus põe na nossa alma, dentro de nós, no coração. É a força de expressão.
Como conhecemos que Deus está em nós? Como conhecemos que Deus está na igreja, se não são pelos dons de Deus? Vemos congregar. Presença de Deus. Manifesta-te. 100 pessoas com a boca fechada. Sai do mesmo jeito. É verdade? Não sei se eu estou expressando direito, mas se um diz lá glória a Deus, outro lá diz aleluia. Cada glória, cada aleluia, cada bendito teu nome, tem uma história nessa voz. Tem uma história atrás desse louvor. Tem uma história maravilhosa atrás de um glória que nós damos. Tem uma libertação. Tem uma alma salva. Tem uma vida tirada da sepultura. Tem alguém tirado do meio da rua. Tem alguém que estava próximo a se adulterar, a perder a alma. Alamanaia, e é um glória daquele que Deus não deixou pecar. É um glória daquele que Deus libertou. Que glória a Deus. E às vezes tenho glória, o glória, o glória, o glória da fome, do que não recebeu ainda, mas tem a virtude de dizer glória. A figueira está mentindo, mas glória. O gado não está parindo, mas glória. Não tenho o que comer em casa, mas glória. Mas de repente ele começa a dar glória, porque chegou o socorro do Todo-Poderoso. Cada glória, cada aleluia tem uma história. Tem um conto para contar. Vai um sentimento, vai uma alma, vai uma fé, misturado com lágrimas, sofrimentos, canseiras, perseguições, tristezas, humilhações. Aquele glória a Deus, carrega tudo aquilo que, irmãos queridos, e tudo o sofrimento fica pelo meio do caminho, e entra o glória puro e santo da consequência daquela prova que causou aquela santificação, que Deus vai receber o glória puro, santo, imaculado no reino da sua glória. Não extingamos o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos dons. Se os dons não estão na igreja, o Espírito Santo não está na igreja. Não é só presença e dizer glória, é manifestar o Espírito Santo. Eu vou na igreja, para você basta. Mas às vezes tem um irmão, uma irmã, precisando de uma oração. E essa oração está com você. Não está com outro. Deus deu com o irmão a tua libertação. Você se abstém. Às vezes você é convidado a testemunhar, você não levanta. Alguém está precisando daquele testemunho para ficar em pé. Deus mandou ele e, entre aspas, no sentimento,
Deus disse, vai lá que eu vou falar com você. E ele vem e pede, Senhor, eu ouvi aquela palavra. Levanta alguém que ouviu aquela palavra e cumpriu. E ele vem ouvir aquela palavra, aquele testemunho. Que você não conta o testemunho. Ele sai sem a confirmação. Vocês estão muito quietos, irmãos. Você deve àquele irmão. Você tem uma dívida com ele? Eu não tenho. Deus mandou ele vir aqui ouvir o testemunho. Mandou os dois. Essa obra não é de um só. É de multidão, de comunhão, de dois, de três, de participação. Para que um possa apoiar o outro na comunhão, nos dons de Deus. Mandou o irmão aqui, pediu testemunho, mandou os dois, e os dois saem tristes. Um porque desobedeceu e outro porque não ouviu. Agora vamos falar da palavra. Ai, ai, ai. Agora mexe comigo também, né? Com nós, né? Deus manda o povo vir aqui ou manda no Cambuci? Olha, rimou. Não sei se tem no Cambuci. Buscar a palavra. E você não prega o que precisa pregar. Deus mandou ele ouvir e você não prega. O necessitado. Não mereço. Mas fala a igreja que eu tenho que. Eu preciso de uma palavra. Tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim. Se eu não vi a palavra, eu morro hoje. Não sei se eu vou ter força de voltar. Manda a tua palavra. Fala comigo pelo amor do teu santo nome. Glória a Deus. Vai lá no Cambuci. E o servo do Cambuci. Gol! Gol! Foi gol! Que beijo apaixonado que deu agora na novela. Vocês viram que o Joaquim abandonou a Joaquina? Você viu que injustiça? E o coitado está orando em comunhão. O que ele vai encontrar na igreja? Esse ouço que o Espírito fala à igreja tem um conteúdo maior do que só ouvir. Não é só ouvir, deixar-se possuir, amar esse processo de poder, de domínio, de guia, de força, de esperança, de alegria. É diversão, é contentamento, é passar as horas, é tirar da solidão. É tirar da solidão. Quem tem Deus nunca está na solidão. Está sempre acompanhado. Esse ouvir é mais do que ouvir com os olhos. É ser possuído, é possuir, é se deixar usar. Usar. Não sei mais o que falar. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acrescenta. É um todo, é a vida, é a esperança, é o ar da alma, como o ar do oxigênio. O Espírito Santo é o ar, é o crescimento.
o oxigênio da alma ou não é? Nós temos que respirar o Espírito Santo. Ele traz a vida de Cristo. Sem o Espírito Santo, o Evangelho tinha se envelhecido, a palavra de Deus tinha se envelhecida, porque foi escrita há milhares de anos, mas pelo Espírito Santo está sempre presente, está sempre moderna, está antes, sempre antes dos acontecimentos e do modernismo humano. É o Espírito Santo. Será que expressei bem? O ar que alimenta teu corpo. O Espírito Santo é o oxigênio da tua alma. Não se pratica o bem. Não se tem força de vencer o bem. Você tira o peixe fora d'água, ele tem um método de tirar oxigênio da água, não é isso? Pelas gleuras. Você tira ele fora, ele morre. Se puser nós dentro da água muitos minutos, nós morremos, porque não tem oxigênio. A criança que nasce com falta de oxigênio, nasce aleijada, nasce com algum problema no cérebro, porque oxigênio é a vida da carne, depois do sangue. Se falta oxigênio, você passa mal, não tem força, precisa pôr bombinha. Dá um glória a Deus. Quantos que estão vivendo com a bombinha aí? Sempre desesperado. Não faz à vontade. Uns não, uns fazem, não é geral, mas um não faz à vontade. Toma gelado, toma sorvete, anda de pé descalço, toma frio, vai no mar gelado. O que mais que dá? Toma, eu ia falar cerveja, toma cerveja gelada, Coca-Cola gelada, e depois vai. Dá um glória a Deus, irmãos. E joga fora esse aspirador, como é que chama? Bombinha. Tem outro nome, bombinha de. Bombinha, né? Ninguém usa aqui. É uma bombinha, vai. Mas tem outro nome. Joga ela fora hoje. Respira o ar que vem do reino da glória do céu santo e puro. É um ar puro, é um ar saudável, é um ar que vem do céu purificado, santificado. Bem-aventurado que aspira esse ar. Quem não aspira está sempre saindo, saindo fora, desanimado, porque o ar, o oxigênio, mexe com o cérebro. O Espírito Santo mexe com o nosso cérebro. Penetra as mínimas entranhas do cérebro, que precisa de vida para poder funcionar em todas as partes. E quando falta oxigênio no cérebro, há um derrame, alguma coisa. Um braço não mexe, outro braço não mexe. A perna fica paralítica. Hoje, Deus vai soprar.
A igreja, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração.